Olá, crianças, a paz do Senhor. Hoje é um dia muito especial, isso mesmo, hoje é o dia das mães. E eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração. E você, como um filho muito obediente, você vai pegar a sua Bíblia, a sua Bíblia Sagrada, e vai ler comigo lá no livro de Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 20, que fala o seguinte: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém? Então, criança, você que já é salvo, essa palavra ela vem de encontro ao seu coração. Isso mesmo, você que já tem Jesus no seu coração, quando você obedece o papai e a mamãe, você está obedecendo primeiramente a quem? Ao Senhor, isso mesmo. E você, criança, que ainda não tem Jesus no seu coração, que ainda não aceitou, sabe por que você não consegue obedecer ao papai e à mamãe? Porque o seu coração ainda está o quê? No pecado, isso mesmo. Mas hoje você vai reconhecer que você é pecadora e que você vai também o quê? Que você precisa crer que Jesus, ele veio a este mundo, ele morreu naquela cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. Isso por amor a mim, por amor a você. Então hoje você pode o quê? Recebê-lo. Isso mesmo, criança. Você pode recebê-lo em seu coração, para que você também possa ser chamado de quê? De filho. Isso, filho de Deus. E como filho de Deus, nós temos que fazer o quê? Obedecer. Obedecer ao papai, obedecer à mamãe. Mas você pode estar dizendo, mas eu não moro com a minha mãe. Então você deve obediência a quem? A quem você, que cuida de você. Pode ser a tia, pode ser uma prima, ou pode ser até mesmo a vovó. Você deve obediência a eles que cuidam de você. Então, eu quero que vocês memorizem comigo esse versículo. Então, como na Bíblia vai ficar muito pequeno, a tia trouxe aqui, o visual, isso, da referência que a gente leu lá do livro de Colossenses. Então, vamos lá, a gente vai aprender esse versículo de 4 maneiras. A primeira maneira que a gente vai fazer, a gente vai falar, bem baixinho, crianças, Vamos memorizar ele, falar ele bem baixinho. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3, 20. Muito bem. Agora, criança, sabe como é que a gente vai memorizar esse versículo? Chorando. Isso mesmo, chorando. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar pelo endereço. O endereço é lá em Colossenses 3, 20. Chorando. Colossenses 3, 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3, 20. Muito bem, agora a gente vai falar o versículo que sorrindo, com bastante alegria no coração. Vamos lá? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3, 20. Muito bem. Agora, crianças, para encerrar, a gente vai falar o quê? Bem alto, para a vizinhança toda ouvir. Vamos lá falar comigo? Colossenses 3, 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3, 20. Amém. Agora o nosso desafio é falar o versículo sem olhar para o visual. Vamos lá? Também não pode olhar para a Bíblia que está aí.
Um, dois, três. Colossenses 3:20. Filho, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém. Muito bem, criança. Então, hoje, a tia quer trazer uma palavra de Deus ao seu coração que fala sobre a obediência. Então, para reforçar esse versículo que a gente leu, a gente vai cantar uma musiquinha bem pequenininha que ela fala sobre obedecer. Vamos lá? Obedecer é muito importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Amém. Muito bem. Então, obedecer é uma prova de amor e com alegria, né? Com alegria eu obedeço ao Senhor. Então, hoje eu quero falar para vocês que a sua mãe, ela é um exemplo para você. Então, você pode se basear pela vida da sua mãe, isso mesmo. Mas hoje eu quero falar não apenas da sua mãe, para você ter como referência, mas eu quero falar de 3 mulheres da Bíblia que elas foram um exemplo para nós. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui com essa mulher que se chamava Batseba. Muito bem. Batseba, ela era a mãe, ó. E a gente vai falar da mãe e vai falar também do filho, porque pelo filho a gente sabe como era a mãe. Então, Batseba, ela foi a mãe de Salomão. E Salomão, ele era filho do rei Davi. Só que o rei Davi, ele já estava velho, já estava idoso, quando o irmão de Salomão, chamado Adonias, ele resolveu tomar o trono do seu pai, que tinha sido prometido para quem? Para Salomão. Isso mesmo, mas sabe o que foi que aconteceu? Um profeta chamado Natã, quando ele soube disso, que Adonias traiçoeiramente tinha tomado o trono que era para ser de Salomão, ele procurou a sua mãe Batseba. E sabe o que foi que Batseba fez, criança? Ela, juntamente com o profeta Natã, ela ouviu atentamente os conselhos daquele profeta. E aí, sabe o que foi que aconteceu, criança? Ela, juntamente com o profeta Natã, conseguiram o quê? Fazer com que Salomão conseguisse o que? O seu rei de Israel. E tudo deu certo. O rei foi o quê? Salomão ficou sendo o quê? O rei de Israel, conforme tinha sido prometido pelo Senhor. Então, a promessa ali se cumpriu. Mas por que se cumpriu? Porque Batseba, ela foi o quê? Obediente. Então, o exemplo que essa mulher nos deixa é um exemplo de obediência. A partir do momento que ela ouviu o profeta Natã, ela imediatamente ela obedeceu a sua voz, que nada mais era do que a voz de quem? A voz de Deus, isso mesmo. Agora a gente vai falar de uma outra mãe, de uma outra mulher, que a Bíblia ela não nos fala o seu nome, muito menos o nome do seu filho. A Bíblia só fala que era uma sunamita, isso mesmo, que é sunamita. Ela recebia esse nome porque ela morava na cidade de Sunem, isso mesmo. E lá na cidade que ela morava, tinha um profeta chamado Eliseu, que sempre que ele ia naquela cidade, essa mulher, como ela era muito hospitaleira, ela sempre o hospedava em sua casa. Tinha um quarto reservado para ele. E aí ela pediu para o seu esposo para fazer um quarto exclusivamente para hospedar o profeta. E o profeta Eliseu, ele ficou tão grato àquela mulher, tão agradecido, ele não sabia como recompensá-la. E aí um dia ele chamou essa mulher, sunamita, e falou para ela: olha, sunamita, daqui a 1 ano tu terás um filho. E ela ficou tão feliz e creu. E sabe o que aconteceu, crianças? Aquilo se cumpriu e nasceu o filho de Sunamita. Olha, e o filho de Sunamita, ele era um filho muito obediente.
Sempre que seu pai ia para o campo, ele o acompanhava. E uma certa vez, lá no campo, ele passou mal. Isso mesmo, ele estava muito mal. E aí o seu pai pegou ele no colo, levou para casa, e quando chegou, ele já estava morto. E ele entregou o filho morto para sua mãe. Mas em nenhum momento aquela mãe se desesperou. Ela pegou o seu filho, colocou na cama do profeta Eliseu e saiu imediatamente ao encontro do profeta. E o profeta estava lá no Monte Carmelo e de longe ele a avistou. E quando ele viu aquela mulher chegando, sabe o que foi que ele pediu para seu discípulo? Pergunta como ela está. E o discípulo, como vai? Vai tudo bem? Vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu filho? E ela simplesmente respondeu, vai tudo bem. Mas ela só queria chegar mais perto do profeta. E quando ela conseguiu chegar perto do profeta Eliseu, ela falou para ele, pediu, eu queria que você, somente você, fosse até a minha casa. E quando o profeta chegou lá, que viu o menino morto em cima da cama, ele, para a honra e glória do Senhor, ele orou. E aquela criança, ela voltou o quê? Aquele menino, ele voltou a viver. Olha que exemplo que essa mulher deixa para nós, criança. Ela nos deixou um grande exemplo. Que exemplo foi esse? O exemplo de paz que ela tinha no coração. Mesmo passando por aquele momento difícil, ela em nenhum momento ela se desesperou, mas ela se manteve o quê? Calma, ela guardou a paz de Deus no coração. Por isso ela pôde dizer que o quê? Que em meio a toda aquela dificuldade que ela estava enfrentando, ela respondeu o quê para o discípulo quando ele perguntou? Ela disse que ia tudo bem, isso mesmo. Então, eu quero falar agora para vocês de uma outra mulher. Olha, essa daqui é Eunice, a mãe de Timóteo. Timóteo, ele teve o privilégio de ser cuidado por duas mulheres extraordinárias, que foi Eunice e a sua avó Loide. Timóteo, desde pequeno, ele cresceu ouvindo sobre os profetas, né? Sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre as leis de Moisés. E quando ele foi pregado para ele para aceitar Jesus, imediatamente ele o recebeu. E Timóteo, crianças, ele foi um exemplo de homem íntegro, de honestidade. Ele sempre foi temente ao Senhor. E uma certa vez, quando o apóstolo Paulo visitou aquela cidade, ele convidou Timóteo para viajar com ele, porque ele sabia que ele estava preparado. E a sua mãe, Eunice, foi a sua maior incentivadora do seu ministério. Então, o exemplo que essa mulher nos deixa é um exemplo de mulher que obedecia a Deus, que temia a Deus e que tinha um grande amor por missão. Por isso que ela apoiou o seu filho e deixou ele viajar naquela viagem missionária juntamente com Paulo. Então, criança, nós aprendemos aí com essas mulheres da Bíblia o grande legado que ela nos deixou. E você, qual o maior legado que você pode deixar para a sua mãe hoje? Qual o maior presente? É o quê? Isso mesmo, é ser obediente. E aí, crianças, eu quero que nesse dia especial você presenteie a sua mãe. Eu vou estar enviando aí para vocês pelo WhatsApp um PDF onde vocês vão receber este material. Ele vai em forma, vocês vão receber ele aí em forma de folha, né? E vai ter essas partes, né? A parte que fala do versículo, a outra parte que fala de Deus, a outra que vai ter o seu papai e a sua mamãe, e a outra que vai estar o quê? Você. É um mobile. Esse aqui foi a Ana Rebeca que fez para mim, né? Então, aqui, ó, a gente vê claramente a hierarquia. Primeiro nós devemos obedecer a quem? A Deus. E depois devemos obediência a quem? Aos nossos pais, ó. Então segue a hierarquia. Você, seus pais e Deus. Isso mesmo, você vai entregar esse presentinho para sua mãe. E também a tia vai mandar e você vai recortar
esse cartãozinho que você vai escrever dentro dele, ó, um recadinho para a sua mãe. Esse aqui foi o que a Ana Rebeca fez para mim. Você fique à vontade para escrever o que você quiser aqui para a sua mãe. Então, eu quero desejar aqui para vocês, mães, um feliz Dia das Mães. E que você não perca a esperança, que você continue firme, perseverante, orando pelo seu filho. E você, filho, que você continue obedecendo aos seus pais, porque fazendo isso você vai estar obedecendo também a quem? A Deus.